Olá, seja bem-vindo ao quinto vídeo do nosso treinamento Liderança Coach para quem deseja se tornar um líder de verdade. Que bom que você está aqui conosco, está investindo o seu tempo neste aprendizado que vai ser com certeza muito importante se você colocar em prática todo esse conhecimento, porque a gente trabalha muito essa área do autodesenvolvimento e do desenvolvimento a gente sabe o quanto é importante não só trabalhar com o conhecimento, com a informação, mas colocar em prática, entenda? Você experienciar todo esse conhecimento. E quando a gente fala em liderança, liderança tem a ver com uma visão sistêmica do todo, gente, né? Sistêmica do todo, tá? Do ser humano, tá aí na tela, ó. A qual propõe que as pessoas são dotadas de corpo, mente, coração e espírito, dimensões essas que devem estar em equilíbrio para o sucesso de qualquer empreendimento pessoal ou profissional. Quem disse isso sobre liderança? Perceba aí na tela, ó, pesquisa bibliográfica sobre liderança e coaching, em especial James Hunter, 2004, que escreveu o livro O Monge Executivo, também Stephen Covey, 2005 e Roberto José Marques, 2012, também um dos grandes coaches do Brasil, que falaram e aqui demonstraram um conceito sobre liderança, essa visão sistêmica do todo. Gente, o líder fará a diferença na organização e também na sociedade, queira você ou não, né? Pois irá despertar o melhor em seus liderados, conseguirá aquilo que todas as empresas desejam, que é concretizar as metas, atingir resultados extraordinários e alcançar o topo. Isso que o líder vai fazer nas organizações, alcançar metas, atingir resultados extraordinários e alcançar o todo. Isso é de suma importância hoje para que você entenda como líder quais são os seus objetivos, tá? Quais são as suas metas, qual a sua visão diante disso que você está aqui se especializando, esse aprendizado que você está buscando e como você vai colocar em prática, para que você vai colocar em prática, né? E por que você está justamente em busca de algo melhor para você como pessoa. Como eu falei, vídeos anteriores, é bom a gente lembrar sempre, tá? O líder, ele nasce pronto, como também ele se forma. As duas respostas estão sempre certas, que você tem a parte genética e a parte cultural. E a parte cultural ela é fundamental, é o conhecimento que você vai adquirindo no decorrer da sua vida, no decorrer da sua vida pessoal e também profissional. E tem uma passagem muito interessante, presta atenção aí, na tela, que Henry Ford, o primeiro a implantar a linha de montagem para a fabricação de automóveis, ele costumava dizer algo que hoje eu digo que não se sustenta mais. Sabe o que ele dizia, o Henry Ford? Porque tenho que ter a pessoa inteira, se preciso apenas de um par de mãos, não preciso que ela pense. Claramente esse pensamento não tem lugar na sociedade atual. Perceba essa observação que Henry Ford fez então naquela época, onde se precisava que as pessoas produzissem de uma forma bastante rápida. E de acordo com ele, que foi um grande líder também, naquele momento não precisava que a pessoa pensasse. Ele apenas precisava de um par de mãos, era isso que ele precisava. Mas hoje, na atualidade, século 21, não tem como mais a gente pensar desta forma, desse jeito. É um pensamento totalmente arcaico e ultrapassado, mesmo vindo de Henry Ford, que naquela época pensou dessa forma. Por isso, gente, o coaching apresenta alguns pressupostos para um bom relacionamento entre líder e liderado e, consequentemente, para a excelência na equação ou na execução melhor das tarefas. Vamos lá então, confere na tela aí. O primeiro pressuposto é suspender todo tipo de julgamento. O coaching apresenta essa forma de você se relacionar com o seu liderado. Você como líder, perceba, primeiro pressuposto é suspender todo tipo de julgamento. Então você como um líder, busque em sua memória a última vez que se sentiu julgado. Que emoções você experimentou naquela época? Que pensamentos vieram à sua mente naquela época, quando você se considerou sendo julgado?
E dentro desse posicionamento no líder, o julgamento deve ser muito observado justamente para que você não julgue o seu liderado. Que muitas vezes o fato de você julgar, ele lá na frente você vai perceber que você estava totalmente errado, porque a pessoa ela pode se apresentar de outra forma. Então, dentre os pressupostos de um bom relacionamento, não julgue. Segundo pressuposto, ouvir na essência. Confere aí na tela, ouvir na essência. Ouvir é uma das habilidades mais importantes que um líder deve desenvolver. Estamos acostumados a ouvir apenas o que nos interessa ou interpretar o que ouvimos conforme nossa percepção de realidade. Infelizmente, o verdadeiro líder ele tem essa habilidade, essa essência de ouvir. E quando eu digo que ouvir é importante, gente, numa equipe mais do que nunca você tem que ouvir para tirar aquilo que é importante daquele que você lidera. Só que tem um grande problema. Presta atenção comigo aqui, ó. Se a pessoa tem a capacidade de falar 100 palavras por minuto, nós temos que entender que nós temos a capacidade de pensar 500 palavras por minuto. Então nós pensamos 5 vezes mais rápido do que a pessoa fala. Por isso que nós ficamos na ânsia, às vezes, de interromper um diálogo com a pessoa. Então, mas você como liderado, você tem que praticar, tá? E desenvolver essa habilidade de ouvir. Deixa a pessoa ouvir e com certeza você vai estar valorizando muito uma necessidade que o liderado tem, que é de falar, tá? Ouvir gera no liderado a sensação de que é notado, reconhecido e também amado. Alguma vez você cumprimentou alguém e teve a nítida impressão de que a pessoa nem notou sua presença? Um dos grandes desafios do líder é fazer com que cada membro da sua equipe sinta-se efetivamente parte da equipe, ou seja, que sua contribuição é fundamental para que a empresa ou a sociedade ou na sociedade e cumpra com sua razão de existir. Entenda o quanto é importante ouvir, tá? Que você vai passar a sensação de que é para outra pessoa que ela é notada, que ela está sendo notada, é reconhecida e também amada. Dentro desses pressupostos que envolvem o relacionamento entre líder e liderado, o verdadeiro líder sabe que todo ser humano tem direito de errar. O que não significa permissividade ou negligência. Permitir e permitir-se errar implica entender que o erro acontece na busca do acerto. Daí a função do líder em acompanhar e oferecer o feedback constantemente, tudo sem julgamento. Então entenda, você que é líder, que em algum momento a pessoa que você lidera pode errar. E você não vai poder julgar, lembra um dos primeiros pressupostos, né? Porque com certeza muitas vezes a pessoa erra justamente tentando acertar. Na busca pelo acerto acabou errando. E você como líder tem que entender que isso é uma necessidade, que a pessoa pode errar. Assim como nós erramos, assim como você que é um líder, que você busca a liderança, você vai entender que em algum momento você vai errar. E você vai ter que aceitar isso, vai ter que oferecer um feedback e entender que todo esse erro, né, aconteceu, mas não porque de uma forma voluntária, porque realmente aquela pessoa quis. E foi, quem sabe, não foi por negligência, sim porque realmente acabou acontecendo, no sentido justamente de acertar sempre, tá? Segundo James Hunter, 2004, ele diz o seguinte: o líder nunca deve aceitar a mediocridade ou o segundo lugar. As pessoas têm necessidade de receber estímulos para se tornarem o melhor que puderem ser. Isso disse James Hunter, 2004, essa frase que é muito interessante, não aceitar a mediocridade e jamais também o segundo lugar, porque as pessoas têm a necessidade de receber estímulos para se tornar o melhor que pode. E isso é fundamental, você como líder, estimular que a pessoa se torne o melhor que ela pode. Acompanha na tela aí, em geral, as habilidades de liderança que as organizações procuram desenvolver em seus líderes são de transmitir a visão. Hoje, uma das habilidades para que as organizações buscam nas pessoas é transmitir a visão. O que quer dizer transmitir a visão? É conscientizar e motivar as pessoas em relação às novas oportunidades, bem como ultrapassar os desafios considerando-os como oportunidades, tá bem?
Outra situação aqui, ó. Outra habilidade é comunicar. Um líder deve possuir e utilizar habilidades efetivas de comunicação. Isto inclui todas as 4 formas de comunicação: escuta, leitura, escrita e também fala. Tá? A comunicação deve ser frequente e também clara. Um líder tem que saber se comunicar, né? Queira ou não queira você que hoje está buscando a liderança, a comunicação ela é fundamental nesse relacionamento líder e liderado, tá bem? A comunicação deve ter essa habilidade também, da comunicação. Outra habilidade é motivar e liderar pelo exemplo. Isso a gente vem falando lá desde o início, lá nos nossos primeiros vídeos, lá a gente falava sobre isso, sobre liderar pelo exemplo, ou seja, que haja uma congruência entre o que você fala e a forma como você age. Um líder efetivo tem foco nas pessoas e também não em si mesmo, tá? Motivar e liderar pelo exemplo. Também um líder, ele toma decisões e age após decidir. Olha, o líder deve envolver as pessoas e permitir que também participem da tomada de decisão. Não tem medo de tomar decisões difíceis. O líder, uma das grandes características dele, tá? O líder de verdade, ele não tem medo de tomar decisões. Ele não tem medo. Até porque a decisão, se você é um líder e você sempre fica em cima do muro, esse fato de você permanecer neste momento ou estático em cima do muro demonstra que você realmente não é um líder autêntico. Ainda há habilidades que você precisa aprender, ainda há competências que você precisa buscar e melhorar, tá bem? E você tem que identificar isso, quais seus pontos fortes e quais seus pontos de melhoria. O líder também trabalha em inovação, ele tem a capacidade de perceber o que os outros ainda não viram. As habilidades de liderança podem ser desenvolvidas. Elas são importantes para além das habilidades técnicas, principalmente para envolver e motivar pessoas. Inovar, gente. Um líder, ele inova sempre. Tá bem? Então, algumas habilidades que são trabalhadas hoje nas empresas, nas organizações, que as organizações buscam esse perfil nos líderes, tá bem? Dentre eles, a inovação, a capacidade de decisão, a capacidade de motivar a equipe, dentre outras habilidades tão importantes. E você? O que você precisa melhorar ainda como líder? Gente, olha só. Nesse vídeo, embaixo desse vídeo aqui, eu estou disponibilizando um PDF com um artigo científico da Lígia Feitosa. É Líder Coach, Coaching como Filosofia de Liderança. Esse artigo é muito interessante porque vai auxiliar no teu conhecimento como uma liderança, como líder coaching. Está aqui na tela, ó. Artigo científico de Lígia Feitosa, líder coaching, coach como filosofia de liderança. Foi uma especialização MBA, executivo em liderança e desenvolvimento de pessoas pela Universidade Cidade de São Paulo. Então eu deixo esse material para você ler um pouquinho mais, tá? Aumentar o seu conhecimento e entender o que é o líder coach, entender o coaching como uma filosofia de liderança. É muito interessante. Gente, de tantos conteúdos que a gente tem aí atualmente, esse aqui eu indico porque ele vai agregar muito nessa questão de liderança, você se tornar um líder de verdade. Tá bom, gente? Assim a gente encerra mais um vídeo. Voltamos no próximo com mais conteúdos relacionados à liderança coaching para você se tornar um líder autêntico. Tá bom?